Olá pessoal, muito bem-vindo à série de vídeos Descomplica a Norma da CEMIG. Nessa aula eu vou estar ensinando vocês um pouco sobre o padrão CEMIG. Na aula anterior, se você puder acompanhar a nossa sequência de série de padrão CEMIG, eu estou explicando nela um pouco sobre os tipos de entrada, o tipo de marcação de terreno, as demandas, as faixas de servidão. Então, só recapitulando para vocês poderem entender. Então, durante esse período de série da Descomplica a Norma da CEMIG, eu estou utilizando um quadro de louça e estou utilizando também um data show portátil, que é do meu celular. Eu vou apagar a luz para vocês poderem acompanhar comigo a interpretação da norma. Eu sou o Thiago, eu sou eletricista padronista CEMIG, então tenho experiência há alguns anos já tem um bom tempo já. Então, quando eu comecei como eletricista, eu não tinha essa norma traduzida não. Eu tive que aprender do jeito mais difícil. Então aqui eu estou ensinando vocês do jeito mais fácil. Então eu vou apagar a luz para mostrar para vocês e nós vamos discutindo um pouco sobre a norma, beleza? Então pessoal, a luz, apaguei um pouco aqui. A parte de padrão de entrada. A instalação compreendendo o ramal de entrada, ou poste ou pontalete particular, as caixas de dispositivo de proteção, aterramento e ferragem de responsabilidade do consumidor, preparada a forma a permitir a ligação da unidade consumidora à rede da CEMIG. Essa parte de padrão, ela é o seguinte: quando ele fala padrão de entrada, poste ou pontalete particular, seria aqueles padrãozinho pré-fabricado, PES, ou então padrão de alvenaria, de poste. Essa parte de pontalete particular seria aqueles padrão sem poste. Já reparou que alguns prédios, algumas residências, tem o ramal direto na parede, com um parafuso olhão, então uma armação Rex rodando? Então seria isso aqui. Seria essa parte aqui, ó, de pontalete particular. Caixas de dispositivo de proteção. Essas caixas de dispositivo de proteção seria o padrão mesmo. O dispositivo de proteção que a CEMIG está falando seria esse aqui, a parte onde é que é o disjuntor. Beleza? E a parte do aterramento, não sei se já repararam, às vezes tem alguns colocam um baldinho, que é ligado direto ao aterramento do padrão. Que seria a parte de aterramento e ferragem. Ferragem seria a haste. Tá bom? Essa parte aqui, ó. Da responsabilidade de consumidor preparada da forma de permitir a ligação da unidade consumidor à rede da CEMIG. Então, como eu expliquei nas aulas anteriores, os tipos de padrão e os tipos, como que você pede a CEMIG para poder ligar seu padrão, beleza? Então, só recapitulando, se você solicitar a CEMIG uma marcação de local, ou então se você contrata um eletricista padrão em CEMIG, ele mesmo vai até o local, identifica o local, baseado na experiência e baseado na norma da CEMIG, ele vai lá, instala o padrão e logo em seguida fica da responsabilidade do consumidor preparar a forma a permitir a ligação da unidade consumidor da rede da CEMIG. Após a instalação, você entra na agência, ou então hoje atualmente, depois da pandemia, você pode entrar pelo site e solicitar a ligação nova. Ou então você vai até uma agência, se não tiver muita manha no computador, então você pode ir numa agência mais próxima da sua casa ou agência mais próxima do seu serviço. Não precisa ir na agência da sua casa, que está no endereço da sua casa. Você pode, se você estiver trabalhando em outra cidade, naquela cidade você pode solicitar a ligação nova do seu padrão, depois que o eletricista construiu. Pontalete. Essa parte aqui é o pontalete. Suporte instalado na identificação do consumidor com a finalidade de fixar e elevar a altura da fixação do ramal da conexão. É aquilo que eu falei. Por exemplo, vou tentar desenhar uma casinha aqui, né? Uma casinha bem igual nós aprendemos na escola, né? Não tá aquela mil maravilhas não, tá, gente? Aqui tá o portãozinho da pessoa e aqui tá o parafuso olhão. E aqui tá uma virada e um padrãozinho lá. Então, esse aqui é o que a CEMIG está falando. Suporte instalado na edificação do consumidor com a finalidade de fixar e elevar a altura de fixação do ramal. Por exemplo, o poste da CEMIG está aqui, aí leva o ramal até lá. Beleza? Isso é
a parte do pontalete, que não tem poste. Às vezes essa construção que não tem poste, ela normalmente é construção próxima à rede da CEMIG. Ou às vezes de 7 metros, quando o imóvel ele tem a altura certa, como está especificando nos outros vídeos, entendeu? Tem a altura certa do padrão, beleza? Ponto de conexão. É o ponto até o qual a CEMIG se obriga a fornecer energia elétrica, com a participação nos investimentos necessários, bem como responsabilizando pela execução do serviço e operação e manutenção do sistema, não sendo necessariamente o ponto de medição. Portanto, é o ponto de conexão do sistema elétrico da CEMIG e o ramal de conexão com as instalações elétricas da unidade consumidora ramal de entrada. Então, vou voltar aqui porque ele é um pouco grande. Ponto de conexão. Ponto de conexão a qual se obriga a fornecer energia elétrica. Essa parte aqui, a ponto de conexão, é o padrão. Ou, às vezes, é a obra da rede da CEMIG que você solicitou uma extensão de rede. Aí, na parte assim, com participação nos investimentos necessários. Essa parte de extensão de rede que fala investimento necessário, ela se solicita na CEMIG, preenche formulário, igual na aula anterior eu expliquei para vocês, que é uma ligação nova, ou então aumente carga, tem formulário no site da CEMIG, e nela vem especificando a participação do investimento necessário. Às vezes a participação financeira é do seu cliente ou a participação financeira é da CEMIG, mas na carta orçamento vem demonstrando isso tudo. Aí a outra parte, bem como responsabilizando pela execução de serviço e operação e manutenção do sistema. Essa parte é onde, no formulário da carta orçamento, que vem falando se a responsabilidade vai ser da CEMIG ou se vai ser dividido com o cliente. Normalmente, extensão de rede, a CEMIG, raras vezes, ela arca com 100%. Parte é o cliente que assume também, entendeu? Então, eu não posso falar com você com uma regra, isso. Isso vai variar da região, do estudo, dos engenheiros do local, entendeu? Deixa eu ver. Bem como a responsabilidade, operação e manutenção de sistema, não sendo necessário o ponto de medição. Às vezes, não necessariamente o ponto de medição, que seria aquela parte de FSM, que seria a aula anterior que eu expliquei, que é uma ligação provisória. Isso aqui também abrange o ponto de conexão, tá bom? Portanto, ponto de conexão do sistema elétrico da CEMIG, ramal de conexão com as instalações elétricas das unidades consumidoras ramal de entrada. Nesse caso aqui seria tipo uns prédios, uns apartamentos. Beleza? Ponto de medição. Local da instalação dos equipamentos de medição de rede elétrica da CEMIG. Seriam os medidores da CEMIG, beleza? Aqueles padrões coletivos ou individuais, ou padrões de transformador de corrente. Poste particular. Pode situar na propriedade do consumidor com finalidade de fixar ou elevar ou desviar o ramal de conexão, permitindo também a instalação do ramal de entrada e da medição. Esse poste particular, repara que você vê esses sítios, normalmente eles têm os transformadores. É considerado, toda vez que tem um sítio, tem um poste praticamente dentro do terreno, normalmente, se não é a regra não, tá pessoal? Normalmente o dono do imóvel solicitou na CEMIG uma extensão de rede. Por isso chama poste particular. Mas não significa que a rede é dele. A pessoa ela fala que a rede é dela porque ela correu atrás de todo o sistema na época para energia para ele. Então ele acaba falando que a rede é dele. Então nesse caso, toda vez que você for instalar um padrão em rede rural, solicita a marcação de local. Ou então, converse com o seu vizinho, você tem um relacionamento bom com seu vizinho e fala assim, estou precisando da luz, gostaria de entrar com um pedido na CEMIG, se autorize ou entrar. Às vezes o vizinho deixa, às vezes o vizinho não deixa. Ele fala, não, isso aí já está no meu caso aí mesmo, eu não quero que mexa não, eu quero que você corra atrás do seu. Aí você correr atrás do seu, eu confesso para você, atualmente está sendo um pouco complicado, é a área rural. Dependendo de algumas áreas rural, a CEMIG ela já tem um mapa lá que não consegue liberar alguns documentos, porque alguns são locais invadidos. Então sempre vai à prefeitura, verifica o local onde comprar o imóvel, para saber se lá é invadido ou se foi vendido por terceiro, por quarto ou por quinto. Nunca faz
uma compra sem consultar a prefeitura e logo em seguida a CEMIG. Então, se tiver dúvida entre a sequência, vem na CEMIG primeiro, se consegue liberação de energia, e em seguida você entra na prefeitura para saber se o imóvel é cadastrado. Beleza? Ramal de entrada é o conjunto de condutores e acessórios instalados pelos consumidores entre o ponto de conexão e a proteção geral ou quadro de distribuição geral. Isso aqui é aqueles padrões coletivo, onde tem uma proteção geral. Isso aqui, essa proteção geral não é residencial, tá? Isso aqui não é residencial, é a proteção de algum padrão, por exemplo, igual eu expliquei na aula anterior. São várias caixinhas lá, certo? De medição. Juntou o relógio, E aqui tem uma caixa geral, onde está lá um juntor maior. Beleza? Que é a proteção geral ou com a distribuição geral. Tá bom? Isso aqui está relacionado à CEMIG. Não está relacionado ao consumidor residencial, não. Tá? Porque a CEMIG, tanto é que a CEMIG ela assume qualquer BO do padrão. Então, o padrão é bom você sempre procurar um eletricista credenciado, um eletricista que tem experiência na área para instalar o padrão. Porque se um dia der alguma queima, algum dano, a CEMIG ela vai até o local para ver se o padrão ela foi instalado certo. Mesmo que alguma pessoa da CEMIG aprovou. Às vezes a pessoa da CEMIG aprovou porque um cara lá ajudou ele. Aí se der um curto, se não tiver de acordo com a norma, você sai no prejuízo. Então é bom você sempre instalar com o eletricista credenciado ou eletricista que tem experiência. Ramal de entrada embutido. É um ramal de entrada instalado dentro do eletroduto que não passa pelo piso, para atendimento de demanda até 95 kVA. Isso aqui é aquele tipo de padrão, igual eu expliquei na aula anterior, na parte 2, se não me engano. Seria aqueles padrões monofásicos, atualmente, tá? Que é o nome da CEMIG mudou. De 40 amperes até um padrão trifásico de 250 amperes. Estou só adiantando para vocês, tá? Que é atendimento à demanda 95 kVA. 95 kVA é o transformador que está no seu imóvel, área urbana ou área rural. Então, recapitulando, ramal de entrada embutido. Seria aquele padrão que, igual desenhei a casinha aqui para vocês, ó. Ó, desenhei aquela casinha famosa, né, quando a gente era mais novo. Na escola nós aprendemos ela. Seria essa casinha aqui, ó. Tá a janela lá meio torta. Onde é que tem um pontalete. Aí esse ramal de entrada dentro do eletroduto. Onde o imóvel não utiliza poste. Beleza? Então, pessoal, essa parte da aula 4 vão ficar por aqui. Se tiver dúvida, pode deixar no comentário. Eu vou deixar no link aqui na descrição do nosso vídeo. A parte de... Nós temos um grupo de mentoria para eletricista que queira aprender a profissão e quem é eletricista padrão em CEMIG. Então, nesse grupo, ele tem pessoas focadas nesse ramo. Tem pessoas que trabalham como eletricista residencial, não tem problema. Isso aqui não tem problema, não. É uma área que eu estou ensinando a vocês sobre padrão CEMIG. E nesse grupo também temos pessoas que é técnicas e supervisor da CEMIG ou das credenciadas da CEMIG junto no nosso grupo, beleza? Pode tirar dúvida, pode mandar os alunos mesmo se entrosam entre eles e conversa. E eu tenho um outro grupo VIP, que eu vou deixar aqui na descrição também, onde eu explico e abranjo mais específico sobre padrão CEMIG, sobre tudo de padrão CEMIG, tudo. Norma, lista de material, projetos, demanda de carga, relação de carga. Então esse grupo VIP ele é focado a esse tipo de assunto, entendeu? É um assunto mais específico. Ele não abrange todos os padrões simples, ele abrange padrões simples, padrões complexos, padrões coletivos, subestações, tudo nele. Beleza? Vou deixar no link da descrição. Ele é um grupo pago, beleza? Onde está eu e alguns supervisores técnicos também da região que estarão nele também, beleza? Então, pessoal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. É sério, Descomplica a Norma da CEMIG.
nós vamos para a próxima aula. Na próxima aula você também pode acompanhar os outros itens. Eu estou, igual, explicando para vocês, de acordo com a norma, e desenvolvendo um pouco da minha experiência para vocês poderem entender, para descomplicar a norma da CEMIG. Beleza?